Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Porto e já desde 2011 eu trabalho com marketing digital, especificamente com foco em Facebook. E ao longo desse tempo todo, uma coisa que eu aprendi é a importância de você construir a sua lista, a sua audiência, seja ela no e-mail, Facebook e mais recentemente a gente tem aí a oportunidade de uma maneira muito simples, rápida e barata de você construir a sua lista, mesmo você não tendo site ou páginas de captura. E essa forma simples, rápida, eficiente e barata são os robôs do Messenger ou o Messenger do Facebook. Eu não sei se você sabe, mas quase 1 bilhão de mensagens são trocadas todos os meses dentro da plataforma de mensagens do Facebook. E ali é uma grande oportunidade para você que tem um negócio, que quer manter aí um relacionamento mais próximo com o seu público, usar essa ferramenta aí um pouco, esquecida às vezes, as pessoas nem sabem que é possível, para você também se relacionar com seus clientes e, claro, vender para eles. Então, eu preparei uma aula onde eu explico a importância de você construir uma lista e como que você vai poder usar algumas ferramentas super simples para que você também possa construir a sua lista usando o Messenger do Facebook e iniciar aí o processo então da automação do seu marketing dentro dessa plataforma. Então vamos lá, pega papel e caneta que a aula vai começar. Porque ignorar os robôs do Messenger vai te custar tempo e dinheiro. Então vamos começar aí essa aula de hoje, para a gente poder então trabalhar com os robôs do Messenger. E o que a gente vai ver essa aula são basicamente 4 pontos, tá? Que eu separei para essa aula de hoje. O primeiro a gente vai ver sobre o tipo de marketing que você deveria estar fazendo, e tem um tipo específico de marketing que eu acredito que funciona muito bem e que você deveria estar usando. A importância do maior ativo do seu negócio, você vai ver qual é esse ativo e por que ele é extremamente importante. A forma mais rápida e fácil de construir esse ativo e como aplicar isso no seu negócio. Então, esses são os temas aí dessa aula. Pra gente começar, deixa eu contar rapidinho aqui a minha história de como eu vim parar aqui e por que eu tô falando para você hoje sobre marketing no Facebook, sobre usar esses recursos aí para gerar esse tipo de resultado no seu negócio. Eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina chamada Três Barras e com 18 anos eu vim morar em Curitiba para fazer faculdade, trabalhar e tudo mais. O meu primeiro emprego aqui em Curitiba foi nas lojas Americanas, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, e ali eu comecei a ver, como é, vamos dizer assim, o mundo real na cidade grande, como é efetivamente você ter que ir atrás, para poder vender, poder gerar aí resultados. E nessa época eu comecei, então, meu primeiro emprego foi nas lojas Americanas, onde eu ganhava incríveis R$ 429 por mês. Esse emprego não durou muito tempo, porque eu trabalhava das 4 da tarde até a meia-noite e meia, e no dia seguinte, às 7h30, eu precisava já estar sentada na minha carteira, lá na minha cadeira, na faculdade, mas foi um ponto de partida muito importante para mim, ter aí já o meu primeiro emprego vindo, trabalhar em Curitiba. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu comecei, então, a estudar sobre comunicação, eu fiz faculdade de comunicação na UTFPR aqui, que é o Cefet, do Paraná, e lá nessa faculdade eu comecei a gostar muito de comunicação e bem naquela época, era 2009, por aí, a internet começou, as mídias sociais começaram a bombar. E aí eu comecei, a me interessar por isso e tive a oportunidade de trabalhar numa startup. E essa startup trouxe para o Brasil o conceito de compra coletiva. E os fundadores dessa startup, que é o Bruno e o André, sempre estava em contato com os Estados Unidos, sempre estava indo para lá, e o André, esse aqui que eu apontei, chegou um dia dos Estados Unidos e falou para mim, Camila, é o seguinte, tô vindo lá dos Estados Unidos e só se fala em Facebook lá nos Estados Unidos, esquece Orkut, esquece Twitter, esquece tudo e começa a focar em Facebook. E aí eu trabalhava lá, eu era funcionária e, claro, como uma boa funcionária, comecei a estudar sobre Facebook e eu comecei a ficar realmente muito boa nisso. E comecei a realmente entender muito bem como é que o Facebook funcionava, isso lá em 2010. O tempo passou, eu acabei saindo dessa startup e desde então eu trabalho já com o Facebook desde 2011, que é o meu foco, eu me especializei nisso, ensino sobre isso, invisto isso no meu negócio. De uma eu presa, a gente passou para um time de 12 colaboradores, então eu comecei completamente sozinha lá em 2011. E hoje a gente tem um time de 12 colaboradores. E do meu primeiro aluno, lá em 2012, para a gente ter lá 4.068 alunos só no ano passado, que passaram pelo meu treinamento Facebook Essencial. E desde então, os exatos passos que eu compartilho com os meus alunos, muitos dos passos que eu vou compartilhar com você hoje, me renderam em 2017 um case de sucesso no Facebook. Então, eu ensino sobre Facebook e
o que eu ensino e aplico no meu negócio virou um case de sucesso dentro lá da plataforma do Facebook para empresas. E também no final do ano passado eu recebi aí um reconhecimento do Facebook em parceria com a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pelo impacto que o meu trabalho, né, e que o trabalho do meu time faz em pequenas e médias empresas, talvez como a sua que está aqui hoje. Então, tudo que eu venho aplicando no meu negócio, ensinando para os meus alunos, geraram aí um reconhecimento do próprio Facebook de que isso realmente gera aí um impacto nas empresas. Mas pelo que eu realmente gosto aí de ser reconhecida é pelo sucesso dos meus alunos. Então, temos mais de uma centena de casos de sucesso de pessoas dos mais diferentes segmentos aplicando aí o que vem aprendendo dentro do Facebook Essencial. E eu convido você para se imaginar, né, como seria se você também tivesse resultados acima da média usando aí o Facebook. E esses resultados são compartilhados em grande parte dentro da nossa comunidade de alunos, que já passou lá dos 7.500 membros. Então, ao longo aí de todos esses anos, né, ensinando sobre o Facebook, mais de 7.500 pessoas, 7.500 negócios já passaram aí por algum treinamento meu. Eu quero deixar aqui só o meu mantra, tá? Para deixar isso com você, que é o seguinte: a gente vai ver aqui ao longo da aula alguns casos, alguns exemplos, e uma coisa que eu quero que você, vamos dizer assim, elimine do seu vocabulário é a palavra eu não consigo ou isso não funciona no meu negócio. Porque eu acredito que se alguém conseguiu, é porque é possível. Então, acho que se eu conseguir saindo lá do interior de Santa Catarina, numa cidade que não tem nem internet, você também consegue. Se qualquer pessoa conseguiu, e não é só uma ou duas, centenas de pessoas estão conseguindo, você também consegue. Então, elimine aí do seu vocabulário isso não funciona no meu negócio, ou eu não consigo, porque se alguém conseguiu, é porque é possível. E para a gente começar a entender, então, como que a gente começa esse processo de geração de resultados e como que você vai começar, então, aí, a efetivamente gerar mais resultados usando, no caso da aula de hoje, o Messenger do Facebook. A primeira coisa importante que a gente precisa entender para começar a resolver aí um determinado problema é saber que problema é esse. E eu imagino que o fato de você estar aqui hoje nessa aula significa que você, por algum motivo, não está satisfeito com os resultados que você está gerando no seu negócio, concorda? Senão você podia estar aí fazendo qualquer outra coisa, senão assistindo uma aula. E o ponto é que, para a gente começar então a resolver determinado problema, a gente precisa entender que problema é esse, certo? Certo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o problema escondido no seu marketing e que te faz perder dinheiro. Então, o primeiro passo para a gente resolver um problema é a gente identificar que problema é esse. E aí, eu quero que você anote aí no seu papel ou que você responda para si mesmo quais desses problemas você mais se identifica hoje. 1. Você se mata para produzir conteúdo e sente que precisa fazer um esforço para as pessoas comentarem ou curtirem os seus posts? Se for esse o seu caso, coloca ali o número 1. 2. Você frequentemente se estressa e fica em dúvida sobre qual é o melhor tipo de anúncio fazer para gerar vendas? Ou você percebe que as pessoas comentam e elogiam o seu conteúdo, mas na hora de comprar elas sempre dizem que não tem dinheiro? Ou você sente que poderia fazer muito mais dinheiro usando o Facebook, mas não sabe exatamente como? Ou você coloca muito esforço e energia, mas sente que os resultados não são proporcionais à dedicação que você tem? E esses são basicamente os problemas mais comuns que eu vejo os empreendedores passando, e eu confesso que eu também já passei por esse tipo de problema, né? Então, esses são problemas comuns que eles continuam sendo repetidos, e hoje, especificamente, a gente vai focar no problema número 3. Todos esses problemas, eles, se não resolvidos, eles vão impedir você de gerar o máximo possível de resultados no seu negócio, tá? Mas hoje, nessa aula, a gente vai resolver e tratar sobre o problema número 3, que você percebe que as pessoas comentam e elogiam o seu conteúdo, mas na hora de comprar, elas sempre dizem que não tem dinheiro. E isso acontece porque existe, vamos dizer assim, esse problema escondido no seu marketing que impede que você consiga gerar valor suficiente para que as pessoas efetivamente comprem de você. E é isso que a gente vai entender hoje sobre como que esse recurso do Facebook, então chamado Facebook Messenger,
pode te ajudar nesse processo. E isso a gente começa a entender que é uma parte de toda uma estratégia. Então eu falei, esses 5 pontos, se resolvidos, vão permitir que você gere algum tipo de resultado muito maior, mas se você resolver um deles, que é o que a gente vai lidar hoje, as chances de você já ter algum impacto, as chances de você já ter algum resultado serão muito maiores. E hoje a gente vai falar especificamente de toda essa estratégia que eu ensino no Facebook Essencial, basicamente do passo 2, tá? Que é o passo engajar, que é o que a gente chama do marketing de 2 passos, tá? Então, das 3 etapas ali para você ter todo o potencial de sucesso do Facebook, a gente vai falar hoje especificamente em mais detalhes de alguma parte da etapa 2. E aí a gente começa, então, falando aqui sobre o tipo de marketing que você deveria estar usando. Então, a partir do momento que a gente entende o problema, a gente vai falar aqui sobre o tipo de marketing que você deveria estar usando, se você ainda não está. O que acontece? Existem, em qualquer segmento, em qualquer negócio, que a gente pode dizer que 3 tipos de clientes. Anota isso aí que é bastante importante e isso faz toda a diferença. Existe o que a gente chama de os clientes inconscientes. E a maioria do seu potencial cliente, a maioria dos seus clientes em potencial, eles são clientes inconscientes, ou seja, eles não estão conscientes do problema. Eles ainda não sabem que precisam da sua solução. Eles não sabem que precisam do que você oferece. Eu vi um exemplo aqui de uma pessoa que trabalha com brindes, tá? Então, se a gente pegar todo o mercado de potencial dessa pessoa, 60% das pessoas que você poderia estar vendendo não sabem que precisam de brindes ainda, tá? A gente tem aí os inconscientes do problema. A gente tem agora 30% mais ou menos das pessoas que são inseguras, ou seja, elas estão conscientes do problema, mas elas ainda não conhecem ou estão buscando uma solução. Elas sabem que tem um problema, mas elas não sabem como resolver, ou ela nem começou a procurar ainda uma solução para isso. Então, vamos supor que vai ter lá final de ano e essa pessoa precisa presentear os funcionários ou os fornecedores. Ela sabe disso, né, na cabeça dela, mas como está longe ainda, talvez, ela não está procurando por esse tipo de solução. Então, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, insegura. E aí, a gente tem os aflitos, que são 10%, que é a menor fatia, que as pessoas que estão conscientes do problema e estão buscando uma solução. Geralmente, esse é o tipo de pessoa que, quando você faz, né, uma divulgação, quando você promove alguma coisa, dá um desconto, ou tá lá em cima da hora, essas pessoas são as que compram, elas são os aflitos. Mas elas são a menor parte do mercado. E, geralmente, grande parte dos negócios está brigando por esses 10%. E aí, esses 10%, eles vão comprar, independente, né, de quem apareça na frente deles, porque eles realmente precisam daquilo. E aí, para você conseguir vender para essa pessoa, você tem que baixar o preço, você tem que dar desconto, você não consegue, em algumas maneiras, se diferenciar. Porque a pessoa ela já está procurando aquilo, ela já está buscando a solução. E esses são basicamente aí os 3 tipos de clientes que a gente vai trabalhar. Agora, como é que a gente vai trabalhar com esse chamado marketing de 1 passo ou marketing de 2 passos? Qual você vai utilizar para poder, então, impactar esses níveis de clientes? O que acontece? Quando a gente tem o chamado marketing de 1 passo, basicamente funciona assim. A pessoa, né, chega lá na sua loja e a conversa é: quer comprar? Não? Então, tchau. A pessoa bate lá na sua loja, seja ela uma loja física, seja ela uma loja online, ela bate, ela por algum motivo não vai comprar de você e ela vai embora, tá? E você não tem mais o contato daquela pessoa, você não sabe mais quem ela é, se você tem um negócio físico, simplesmente você perde essa pessoa, que é o chamado marketing de 1 passo, tá? E qual que é o problema desse marketing de 1 passo? Que toda vez que você vai falar com essa pessoa, você precisa pagar para poder se comunicar com ela. Então, se você faz esse tipo de marketing, ou seja, se você não constrói o principal ativo do seu negócio, toda vez que você precisar falar com alguma pessoa, você vai precisar pagar. Então, esse é um problema que a gente precisa lidar e existem formas de lidar com isso e elas são bem simples, é o que a gente vai ver ao longo dessa aula. E aí a gente tem o exemplo 2. Esse exemplo aí, esse marketing de 1 passo, basicamente você está falando com aqueles 10%, tá? Os 10% que já estão interessados no produto vão chegar ali e por algum motivo não vão comprar e você vai perder aquela fatia pequena ali. E aí a gente tem o exemplo 2,
que são os 90% restantes do mercado, em que a pessoa não está necessariamente querendo comprar alguma coisa, mas ela já está numa fase de querer se informar mais, buscando a solução para determinado tema. E basicamente esse exemplo 2 é o seguinte: a pessoa chega lá no seu negócio e você não faz a venda para ela. Você fala lá, você quer saber mais sobre isso? Sim. Então me deixa o seu contato. Você não está efetivamente fazendo a venda para a pessoa. Você está primeiro criando esse relacionamento com ou os inconscientes ou os inseguros, e o segundo passo disso é fazer a venda. E qual que é a vantagem? Por que o marketing de 2 passos resolve o problema? Porque quando você tem, então, o contato dessas pessoas, toda vez que você quer falar com elas, basta mandar uma mensagem. E essa mensagem pode ser um e-mail, um telefonema, uma mensagem no Facebook. Tudo isso você vai poder, então, a construção desse ativo vai permitir que você consiga falar com as pessoas sem necessariamente ter que pagar toda a vida que vai falar com elas. Basicamente, quando a gente fala do marketing de 1 passo, é o que a gente vivia lá no tempo das cavernas, né? Que toda vez que você queria comer alguma coisa, você tinha que ir caçar. E isso, então, né, demanda muita energia, demanda tempo, você tem que largar tudo que você está fazendo para ir lá caçar. E esse marketing de 1 passo funciona assim. E aí, quando você opta por guardar e construir esse ativo, você pode focar em desenvolver o seu negócio, em desenvolver o seu marketing, porque você não precisa ficar gastando ou ir para a caça sempre que você quiser fazer uma venda. E deixa eu explicar, então, um pouco mais sobre a importância do maior ativo do seu negócio. E essa maior ativo do seu negócio é o que a gente fala que é a sua lista. E o que é aí a sua lista? Basicamente, a sua lista são aquelas pessoas em que você guarda o contato delas. A pessoa chega lá na sua loja e ela não compra, você de alguma maneira procura ter o contato dela, tá? Seja no WhatsApp, seja em qualquer lugar, você cultiva a sua lista. E por que cultiva a sua lista? Porque grande parte das pessoas que vão te procurar, elas nem sempre estão prontas para comprar. E quando você não cultiva a sua lista, ou quando você não tem uma lista, ou não tem esse ativo, você é o caçador. Toda vez que você precisa comunicar alguma coisa, você tem que pagar. Quando você constrói esse ativo, que é então a sua lista, você consegue, o que a gente fala, nutrir essas pessoas e levar os inconscientes para o estágio da compra, a partir do momento, então, que você se relaciona, constrói e se relaciona com a sua lista. Então, grande parte das pessoas não vai comprar de primeira de você. E grande parte das pessoas vai ficar ali no meio do caminho. E a partir do momento, então, que você tem o contato dessas pessoas, que você consegue se relacionar com elas, você consegue lidar e conversar com os outros 90% das pessoas que você consegue, então, manter o contato. Então, a sua lista é o seu maior ativo. E o que acontece hoje especificamente? Hoje eu trabalho muito com o Facebook e eu vejo que muitas pessoas se desesperam, né? Se descabelam. Meu Deus, o alcance no Facebook caiu. Meu Deus, os anúncios no Facebook, não sei o que lá. Meu Deus, a minha vida acabou porque eu não estou conseguindo mais usar o Instagram ou o YouTube e tudo mais. E quando você foca em, desde sempre, construir a sua lista, quando você quer conversar com as pessoas que de alguma maneira demonstraram interesse em você, ou no seu produto, ou no seu serviço, você guarda esses contatos, você consegue se comunicar com essas pessoas sempre. É o que eu faço, por exemplo. Então, muitos de vocês estão aqui porque vocês estão na minha lista de e-mail, ou vocês estão na minha lista lá do Messenger do Facebook. E aí, o que acontece? Se toda vez que eu fosse fazer uma aula eu tivesse que pagar para comunicar, eu teria uma margem de lucro provavelmente muito menor, porque o meu custo para atrair pessoas para cá seria muito maior. A partir do momento em que eu tenho uma lista e que eu vou usando o Facebook, usando as mídias sociais para construir a minha audiência, quando eu preciso comunicar alguma coisa, eu simplesmente mando uma mensagem, tá? E outro ponto importante é a lista é sua, tá? A gente usa o Facebook, a gente usa os anúncios, a gente usa todas essas ferramentas para construir a sua lista. Então, a minha lista de e-mail é minha. Se o Facebook acabar, se o YouTube acabar, se acontecer qualquer coisa, a minha lista de contatos, a minha lista de e-mails, a minha lista de telefone, a minha lista do WhatsApp, ela é minha. E quando eu quero conversar com essa audiência, eu simplesmente mando uma mensagem. Então, esse é um ponto importante. A gente não pode usar o Facebook, principalmente,
com o viés de que ele é o nosso único canal. Se a tua fanpage, por exemplo, sai do ar, ou por algum motivo você não consegue impactar a sua audiência, você vai simplesmente ficar dependendo da boa vontade do Facebook ou de investir muito dinheiro. Então, um dos maiores segredos que você pode ter para você ter aí mais previsibilidade é você construir a sua lista. E essa lista, ela pode ser então por e-mail, fone, WhatsApp, qualquer forma que você tenha para você poder ter algum contato das pessoas que demonstraram interesse aí no seu negócio. E a partir disso, então, a partir do momento em que você constrói a sua lista, e eu acredito então que a lista e o relacionamento com a lista é o maior ativo que você tem no seu marketing, você consegue ter ali o contato das pessoas que não necessariamente querem comprar naquele momento, você consegue nutrir as pessoas com o conteúdo e tudo mais, que ainda estão meio inseguras, e você consegue efetivamente vender para as pessoas que estão aflitas. Então, basicamente é o que aconteceu hoje, né? Eu tenho a minha lista de e-mails, eu mandei o convite para vocês e hoje aqui temos, pelo menos para mim, 651 pessoas ao vivo. E se eu tivesse que pagar toda vez que eu vou fazer isso, com certeza eu não teria, né, a lucratividade, eu não teria a margem, ou eu teria que gastar muito e ficar sempre dependendo, sempre caçando as pessoas, ao invés de eu ir guardando, né, essa minha lista, que é então o meu maior ativo, tá? Então, a partir do momento então, que você constrói a sua lista de pessoas interessadas no que você tem para oferecer, você vai poder, então, com o conteúdo, ou com informação, ou se relacionando com essas pessoas, levando lá os 60, os 30 para o topo, que são os compradores, certo? Então, essa é a lógica principal de você ter uma lista, que é o maior ativo do seu negócio. Claro, uma lista engajada, que é, então, a necessidade de você não precisar ir caçar sempre quando você vai precisar se comunicar com essas pessoas, seja promover um conteúdo, seja promover um produto ou um serviço que você oferece. E um ponto importante, né, desse processo da construção da lista e de uma lista engajada é você entender que a venda, né, você vender algo para alguém é como se fosse uma conta no banco. Quanto mais valor você deposita, mais valor você pode sacar. E é isso que a gente tem que entender quando a gente faz, principalmente para as mídias sociais, tá? Porque a competição hoje é muito pesada em qualquer segmento que você faz. Então, pelo menos na época da minha mãe, por exemplo, ela ia no supermercado e era uma marca de sabão em pó, nem sei se tinha sabão em pó naquela época, mas era uma marca de refrigerante também, não sei se tinha refrigerante naquela época, mas era uma marca de qualquer coisa. Hoje em dia, a competição é muito maior. E vence quem consegue depositar valor para poder sacar valor. Se você só quer sacar ou só aquele negócio lá de só falar com a sua galera quando você quer vender alguma coisa, você vai até, claro, vender alguma coisa, porque você vai estar pegando ali 10% da sua fatia de mercado, pessoas que já vão comprar independente do que seja. Mas quando você vem subindo, né, essa galera, você vem nutrindo essas pessoas com um bom conteúdo e um bom relacionamento, você consegue pegar os 90% que grande parte do seu mercado não está vendo e vocês estão brigando a tapa ali pelos 10%, onde você podia estar trabalhando com uma base, né, de 90% de clientes para o seu negócio. Então, é importante entender isso. É o que aconteceu com a Nath, por exemplo. A Nath, ela é minha aluna do Facebook Essencial e ela vende cursos de gastronomia lá na cidade dela, em Cascavel, no Paraná. E ela conta que investiu lá R$33 no Facebook e colocou lá, vendeu, né, R$2.000, ou seja, ela vendeu 10 vagas de R$200. E ela, depois que encerrou as vagas, ela abriu a chamada lista de espera. Então, ela não tinha mais pessoas para comprar o produto dela, ela não tinha mais vagas, e ela simplesmente não fechou a porta. Ela criou uma chamada lista de espera. E agora, quando ela for abrir a próxima turma, ela já vai ter lá muita gente esperando para comprar o produto dela. Então, a importância de você criar a sua audiência, né, o seu ativo, e não precisar depender só do Facebook ou só de anúncios, por exemplo, para você poder comunicar alguma coisa. E agora, vamos entender qual é, então, a forma mais rápida e fácil de construir esse ativo. Então, só recapitulando o que a gente viu até aqui para ficar bem claro para você. Existe, né, basicamente, duas formas de você fazer marketing hoje. O marketing de um passo ou o marketing de 2 passos. O marketing de um passo é você
fazer a oferta para alguém, essa pessoa não comprou e você perde aquela pessoa e nunca mais tem o contato dela. O marketing de 2 passos é você dar alguma coisa de valor para a pessoa, dar alguma informação ou alguma coisa e você de alguma maneira construir uma lista. E nessa parte de relacionamento, mesmo que a pessoa não compre naquele momento, você vai se relacionando com ela e em algum momento ela vai poder comprar de você. Então, no meu caso, por exemplo, tem muita gente que está na minha lista e que está lá há 5 anos. E essa pessoa nunca comprou nada de mim. E tá tudo bem, talvez ela não tá pronta ainda para comprar. E tem gente que nunca me viu, vê alguma coisa que eu tô oferecendo para elas e acaba comprando. E por que isso acontece? Porque tem lá, né, os 3 tipos de clientes. Agora, se eu focar em conversar só com aqueles 10%, o meu potencial de mercado vai ser muito menor e também vai ser muito mais caro para eu sempre estar atraindo novas pessoas para oferecer o meu produto. Então, a forma mais efetiva que eu acredito para você ter uma previsibilidade maior, então, para suas vendas, é você ter aí a sua lista e a sua audiência. É a sua galera que quando você vai precisar comunicar alguma coisa, você não precisa ficar dependendo de anúncios ou da boa vontade aí das plataformas de mostrar o seu conteúdo para essas pessoas. Então, construindo a sua audiência, e eu não estou me referindo a fãs no Facebook, seguidores no Instagram, assinantes no YouTube, é a sua lista mesmo. São e-mails, são números de WhatsApp, ou o Facebook Messenger, que é, então, a forma mais rápida e fácil de você construir esse ativo. E por que eu recomendo que você comece a olhar e comece a usar esse recurso no seu negócio? Deixa eu te explicar. Eu considero o Facebook Messenger como o novo Facebook. E não é que ele vá substituir o Facebook que a gente já tem, tá? Qual é a ideia desse novo Facebook? A gente tem agora uma janela de oportunidade enorme em relação a basicamente duplicar todo o potencial de impacto que o Facebook tem dentro do chamado Messenger do Facebook. O Messenger do Facebook é um mensageiro, como se fosse um WhatsApp, só que ele rola dentro do Facebook. Então, o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários todo mês e o Messenger, aquele ali do símbolo azul, que tem tipo um raio, ele tem também 2 bilhões, ali não é milhões, 2 bilhões de mensagens trocadas todo o mês. Então, quando a gente começa a ver a quantidade de gente que usa o Facebook e a quantidade de gente que usa o Messenger, fica fácil a gente entender que é uma nova janela de oportunidade aí para você poder construir a sua lista dentro desse canal. E como que isso é possível, tá? Como que é possível, então, você construir a sua lista? Antes, deixa eu falar um pouquinho das vantagens, né? Então, a gente tem lá o Facebook, que é onde a gente recebe os conteúdos, participa dos grupos e tudo mais. E o Messenger do Facebook é aquele ícone lá das mensagens, né? O inbox que você recebe. E em abril de 2017, o Facebook meio que liberou, né, o Messenger para as pequenas empresas. Até pouco tempo atrás, né, até antes de abril de 2017, basicamente há 1 ano atrás, eram mais grandes empresas que podiam usar. Hoje, qualquer empresa, independente do segmento, do tamanho, pode e eu acredito que deve usar aí o Messenger do Facebook. E quais são as vantagens dele? Ele tem taxas de abertura e cliques insanas, e eu vou mostrar para você. Então, é um canal que, se você usar direito, é impossível as pessoas te ignorarem, tá? Se você usar direito e você ter uma estratégia bacana para isso. Com isso, você consegue automatizar o seu atendimento e também as suas vendas. Existe lá a possibilidade de você trabalhar com os chamados robôs, né? Que são configurações que você faz em que, dependendo do que a pessoa responde, de como ela interage com você, um robô, vamos dizer assim, pode fazer um atendimento e até fechar aí as suas vendas. Eu vou trazer alguns exemplos. Ele é extremamente fácil de configurar, então, com algumas horas, você já consegue colocar a rodar aí os seus robôs e também a sua automação, tá? Para você poder se comunicar com essas pessoas e também começar a construir essa lista. Ele ainda é um território pouco explorado, então não são todas as empresas que estão utilizando. É diferente, por exemplo, de um e-mail, em que muita gente usa e-mail e as taxas de abertura, as taxas de clique já não são tão próximas ao que é do Messenger. E o mais importante, que eu acredito que grande parte das pessoas que me acompanham perguntam: Camila, eu não tenho um site, como é que eu vou construir uma lista de e-mail, por exemplo, se eu não tenho um site? E a grande vantagem desse Messenger especificamente é que ela funciona para quem não tem site. Então, se você não tem site, esse recurso principalmente vai funcionar para você. Se você tem site, esse recurso vai funcionar muito mais para você também. Então, independente de
se você tem site ou se não tem, se você tem um negócio físico, alguma coisa assim, você pode construir, né, essa lista dentro do Messenger. E aqui eu vou te dar um exemplo quando eu falo ali das taxas de abertura e cliques insana. Essa é uma mensagem que eu mandei ontem, convidando as pessoas justamente para participar dessa aula. E aí eu mandei lá, né, um texto e essa mensagem foi para o inbox dessas pessoas. Então eu mandei essa mensagem para 16 mil pessoas, ela foi entregue para 14 mil, algumas coisas devem ter se perdido, então ela teve uma 58% de abertura e 2,5% de clique. Então só para você ter uma ideia, hoje as minhas taxas de abertura de e-mail, e eu considero elas boas, tá? Elas estão na casa de 10 a 13% a minha taxa de abertura de e-mail e a minha taxa de clique está na casa ali de 1%. Então, quem trabalha com e-mail e tem uma base maior, dificilmente consegue esse tipo de engajamento com a sua audiência. Então, é uma maneira super interessante, fácil, rápida e barata de você poder se comunicar com a sua audiência, com a sua lista. E o que é o legal? Aqui a gente tem, por exemplo, o caso da Avon Fale Comigo. Aqui é uma possibilidade de aplicação, tá? Que você pode ter quando eu falo do robô do Messenger especificamente. No caso da Avon, eles podem fazer toda a parte de atendimento, né? Um autoatendimento pelo próprio Messenger do Facebook. Então, a revendedora, por exemplo, chega lá e fala, ó, eu tô com falta de produto. E aí eles já têm uma série de respostas pré-prontas que você pode configurar também para que você faça, vamos dizer assim, esse pré-atendimento. Então, às vezes, você pode economizar muito do seu tempo respondendo as mesmas perguntas para as pessoas e você pode economizar também do seu dinheiro, porque às vezes você economizar ou ganhar mais dinheiro, porque às vezes você não usa essa plataforma porque não tem ninguém lá para atender, tá? Ou você às vezes tem uma pessoa para atender, mas essa pessoa podia estar fazendo outras coisas e não ficar lá respondendo 24 horas a mesma coisa. Então, a possibilidade de automação que essa plataforma oferece permite, então, que você tenha, talvez, mais agilidade, ou você evite perder vendas, ou evite ficar ali respondendo horas ou várias vezes a mesma coisa, tendo a possibilidade, então, de automatizar essa ferramenta aí no seu negócio. E qual que é a ferramenta que eu uso, tá? Eu uso a ferramenta chamada ManyChat, ela é uma ferramenta americana, né? Ela é americana e você paga valores de acordo com o tamanho da sua base. Quanto maior a sua base, mais você vai pagar. E ela tem ali um plano gratuito para que você possa, então, fazer o broadcast, se você possa fazer essa automação de mensagens, captura, pop-up e tudo mais. Existe uma série de ferramentas ali para você. Então, dentro da plataforma, a gente tem lá todos os inscritos na sua lista, né? Quanto da sua lista você vem crescendo, então ela aqui é um pouquinho por dentro. Você consegue fazer o disparo dessas comunicações, como se fosse um e-mail mesmo, só que em vez de ser um e-mail, você vai mandar para um inbox do Facebook, então você consegue escrever, ter as taxas de entrega, taxa de clique e tudo mais. Você consegue ter dados, né, de quem são as pessoas que estão na sua lista, né, quem é a sua audiência, você consegue filtrar por tag, você consegue filtrar por ação, se a pessoa clicou em algum lugar ou não, você consegue fazer toda a gestão, né, das pessoas dentro dessa plataforma, e isso tudo rolando dentro lá do Messenger do Facebook. Se você tem site, por exemplo, você pode colocar pop-ups de captura, né, para geração da sua lista no seu site. Então, eu uso muito esse recurso quando eu vou fazer algumas aulas, eu mando as pessoas para a minha plataforma de cadastro, né? Então, a pessoa se cadastra e eu falo, se quer ser avisado quando essa aula começar, clique aqui que eu vou te avisar pelo inbox. Então, é uma possibilidade de você também gerar aí a sua lista se você tem um site. Ele tem vários outros recursos também para você colocar no ar. E aqui você tem, né, todo o perfil das pessoas, caso você vá atender elas manualmente. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com as automações e de acordo com as palavras que a pessoa fala, o robô pode responder para essas pessoas, respostas pré-prontas, tá? Ou você ou alguém da sua equipe pode entrar ali e efetivamente responder as pessoas dentro da sua lista se elas entrarem em contato com você. Então, aqui a gente tem um atendimento, né, sendo feito.
aonde a gente vai, então, ali respondendo as pessoas, falando sobre os treinamentos, falando sobre dúvidas e tudo mais. A gente tem, então, esse portal, essa ferramenta, onde a gente consegue, então, fazer toda a captura dos leads, toda a gestão desses leads, né, dessa lista, enviar as mensagens quando a gente quer enviar, consegue ter todo ali um catálogo, né, em relação às ações que as pessoas tomam, trabalhar com as tags, separar as pessoas, mandar mensagem para quem é cliente, para quem não é cliente, e fazer, então, toda essa gestão, tudo por essa plataforma dentro do Messenger. E qual é a principal vantagem, né? Não tem nada de configuração complexa, não tem nada de configuração complicada, é tudo muito simples, muito mais simples, pelo menos na minha opinião, do que configurar e-mail e páginas de captura e tudo mais. E como é que você faz, né, para você poder, então, ter as pessoas entrando na sua lista? Existem algumas maneiras, e a mais efetiva e rápida de você crescer a sua lista é você fazendo anúncios no Facebook. E eu ensino, né, aos meus alunos como fazer essa divulgação do seu robô, levando, né, ou do seu Messenger, levando as pessoas para a sua lista dentro do Messenger do Facebook, por isso que eu falei que ele funciona muito bem para quem não tem site. Você pode divulgar aí o seu robô na sua própria página mesmo, então colocar ali uma seta, por exemplo, para a pessoa mandar uma mensagem, se ela quer falar com você, e a partir do momento ali que ela não compre naquele momento, você tem o contato dela e mais para frente você pode, né, se comunicar com ela de novo e manter aí esse relacionamento, manter ali essa conversa, né, com essas pessoas. Você pode divulgar também o seu Messenger no seu site, como eu disse, né? Se você tem um site, você pode colocar lá, tem vários modelos, vários estilos de pop-up para você colocar no seu site para fazer, então, essa captura desses leads para sua lista. E deixa eu te dar aqui algumas dicas para você, então, poder se dar bem. O que acontece? Muita gente, então, gera, né, essas listas e eu acho super importante isso, tá? Só que eu, como consumidora e como cliente, e também como pessoa que ensina, né, sobre isso, eu daria algumas dicas de boas práticas aqui para você. Não é incomum eu receber muitas mensagens no WhatsApp de empresas que eu não pedi para receber aquelas mensagens. Então, o ponto importante é deixar, né, claro para você que não é para sair cadastrando todo mundo e tudo mais. É explicitamente a pessoa quer receber. E algumas dicas aí para você, então, transformar essa ferramenta em um aliado para o seu negócio e não ser odiado por isso, são 4 pontos importantes aí para você se dar bem usando essa estratégia. Primeiro, evitar mandar muitas mensagens, porque como é um inbox ali do Facebook, aquilo ali eu acho muito pessoal e é muito fácil você incomodar versus ajudar. Então, eu mando mensagens assim muito esporadicamente, só quando eu tenho alguma coisa muito legal para as pessoas, como é o caso dessa aula. Então, eu evito mandar muita mensagem, igual você ficar mandando lá no WhatsApp todo dia, imagina, ou toda hora mensagem para as pessoas. Então, como é algo mais pessoal, é importante você ser útil ali e trazer realmente coisas importantes, tá? Outro ponto importante é deixar claro para a pessoa como que ela pode sair do seu robô, né? Ou como é que ela pode sair do seu Messenger do Facebook. Então, deixar claro, se você não quer mais receber as minhas mensagens, clique aqui para você se descadastrar. E é importante também trabalhar com textos curtos, porque grande parte das pessoas vai ler isso no celular, então aqueles textão, às vezes, muito grande, fica ruim para a pessoa ler, então ser bem objetivo, bem direto na sua comunicação. E, claro, sempre ter alguém ali para responder as pessoas. Por quê? Por mais que você consiga automatizar, né? Por mais que você consiga, às vezes, trabalhar com resposta pronta, às vezes é um saco para o cliente, né? Quando ele tenta resolver um problema e fica aquele robô lá, muito louco, sem sair do lugar, patinando. Então, é bom sempre ter alguém para responder ali as pessoas, né? Sempre ter alguém para poder dar uma mão caso a resposta pré-pronta, se você for configurar, não funcione, mas é importante você ter alguém ali, então, para responder as pessoas que entrarem aí em contato com você. Então, essas são algumas dicas aí para você se dar bem. Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu, então, o tipo de marketing que você deveria estar usando, que eu acredito que é esse marketing de 2 passos, que é você construindo a sua lista ao invés de ficar toda hora, né, tendo que ir caçar e ir atrás de clientes. Então, quando você constrói a sua lista, você consegue ter esse ativo. Então, a importância do maior ativo no seu negócio é essa. Quando você quer se comunicar com as pessoas, com a sua audiência,
você tem esse ativo e simplesmente você ativa ele, né? Você manda uma mensagem para as pessoas. E na minha opinião, a forma mais rápida e fácil de construir esse ativo é o que a gente falou agora sobre o Facebook Messenger. A gente tem ali o ManyChat, que é a ferramenta que a gente usa. Você não precisa de site, você não precisa de nada. Você simplesmente precisa de uma ferramenta em que as pessoas entrem, né, em contato com você pelo seu inbox. Você pode divulgar esse inbox no seu site, pelo próprio WhatsApp, por e-mail, pelo seu próprio Facebook, a sua página, usando anúncios, e você vai, então, dentro dessa plataforma, construindo a sua lista. Você não precisa fazer integração com página de captura, com e-mail, com servidor, com uma série de coisas complexas em que ter uma lista de e-mail envolve. E você pode usar, então, o Facebook, que é a maior rede social do mundo, para construir a sua lista dessa maneira bem específica. E quando você precisa se comunicar com a sua audiência, você não precisa necessariamente ter que pagar sempre, né? Então, lembra lá do caçador. Você não precisa ir caçar clientes, caçar pessoas sempre que você vai, então, fazer alguma venda ou falar alguma coisa, promover algum conteúdo, alguma coisa nesse sentido. Você pode usar a sua lista e comunicar essa galera. Agora, como aplicar essa estratégia no negócio, né? Como que você pode, então, contar com a minha ajuda para aplicar essa estratégia no seu negócio? Lembra que eu falei que hoje a gente ia ver uma parte desse processo, que é a parte ali do engajar, que é a maneira, então, que construindo a sua lista, você consegue engajar a sua audiência para nutrir ela. Lembra lá da venda, né? A venda é um processo de depositar para poder sacar, isso é a geração de valor, para que você consiga, então, engajar. Então, hoje a gente falou de uma parte desse processo, mas, como eu disse, se você quiser utilizar efetivamente todo o potencial do Facebook, é importante que você utilize todos os passos. Você saiba como atrair o cliente certo, engajar essas pessoas, e a lista é uma parte desse processo, e converter essas pessoas em clientes do seu negócio. Bem, eu espero que você tenha aprendido muito nessa aula, que você tenha identificado aí a real importância de você criar uma lista para o seu negócio, independente do que você venda, independente de você ter ou não um site. A gente viu então a importância e a possibilidade que os robôs ali do Messenger e o próprio Messenger do Facebook podem trazer aí para você manter então esse relacionamento com o seu cliente. E para te ajudar a dar o próximo passo, eu preparei um material, então procure aqui no link na descrição desse vídeo, um material complementar para você dar aí o próximo passo, para você continuar aprendendo a como usar o Facebook e as mídias sociais para alavancar aí as suas vendas. Então, procura aqui o link na descrição desse vídeo, clica e participe aí desse conteúdo mais avançado que eu separei para você. Então, eu sou a Camila Porto. Se você curtiu, gostou dessa aula, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de compartilhar aí com as pessoas que você se importa, e claro, coloca um comentário aqui que eu vou adorar saber qual foi aí o seu maior aprendizado nessa aula de hoje, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!